Tudo começou em uma noite fria de outono, quando decidi embarcar em um voo noturno que prometia ser apenas mais uma viagem comum. Eu estava cansado, mas havia algo naquela madrugada que me deixava inquieto, como se uma presença silenciosa antecipasse algo que eu ainda não podia compreender. Ao atravessar o corredor do avião, notei que os passageiros estavam estranhamente silenciosos, e não apenas isso, havia um ar pesado, sufocante, como se a própria cabine estivesse respirando lentamente. Cada barulho mecânico do avião ecoava como um grito distante, e o leve balanço da aeronave parecia sincronizado com batidas irregulares do meu coração. Sentei-me na minha poltrona, apertando os braços do assento, e percebi que, mesmo olhando para o chão ou para o teto, meus olhos pareciam sempre encontrar sombras que não deveriam existir ali. À medida que a decolagem se aproximava, uma sensação de déjà vu tomou conta de mim, como se eu já tivesse vivido aquele exato momento em outro lugar, em outra vida, mas não conseguia identificar onde. Os passageiros permaneciam imóveis, alguns olhando para frente com expressões vazias, e senti uma pontada de medo quando percebi que ninguém parecia notar minha presença. A aeromoça passou pelo corredor, seu sorriso era forçado demais, e mesmo assim seus olhos transmitiam um alerta silencioso, como se soubesse algo que eu não podia perceber. A cabine parecia se estender infinitamente, e o zumbido constante dos motores não era apenas ruído, mas uma espécie de chamado hipnótico, levando minha mente a imaginar cada cenário aterrorizante que pudesse ocorrer acima das nuvens. Durante a subida, senti uma pressão intensa na cabeça. Por um instante, tudo ao meu redor ficou em completo silêncio. Foi nesse momento que ouvi o primeiro sussurro vindo do alto-falante, tão baixo que pensei estar imaginando, mas o frio na espinha denunciava a verdade. Alguém ou algo estava falando comigo, através dos sistemas da aeronave. O sussurro parecia narrar memórias de passageiros que eu nunca conheci. Gritos sufocados e segredos de voos que haviam terminado em tragédia. Cada palavra fazia meu estômago se contorcer, como se eu estivesse sendo consumido por aquilo que nunca deveria ter ouvido. Olhei em volta, tentando encontrar algum reflexo de medo nos rostos, mas todos permaneciam indiferentes, como se estivessem anestesiados, alheios ao horror que se desenrolava ao nosso redor. O ar se tornou mais gelado e senti meu corpo tremendo involuntariamente. Uma luz fraca piscou na caixa preta à frente da cabine, algo que nunca havia notado em voos anteriores. Por um instante, pareceu que a aeronave inteira suspirava, carregando histórias de voos passados, segredos enterrados e tragédias silenciadas. Meu instinto dizia para eu fugir, para gritar, mas minha voz não saía. Era como se a própria aeronave tivesse engolido minha coragem, deixando-me vulnerável, apenas para assistir aquilo que estava prestes a se revelar. Cada segundo que passava, cada movimento do avião parecia sincronizado com sons distantes, impossíveis de identificar, como se os fantasmas daqueles que não sobreviveram estivessem ensaiando uma dança macabra acima das nuvens. Senti uma vibração no chão, seguida de um estalo metálico. Então o sussurro voltou, desta vez mais audível, claramente pronunciando meu nome. O medo me congelou e percebi que não podia mais confiar nos meus próprios sentidos. O avião estava vivo e, através da caixa preta, conhecia todos os meus segredos, todos os meus medos mais íntimos. Minha mente começou a correr, tentando racionalizar, mas cada pensamento era imediatamente invadido por imagens de acidentes passados, rostos de passageiros mortos e gritos que pareciam ecoar dentro da minha própria cabeça. Foi nesse instante que compreendi a realidade aterradora. A caixa preta não registrava apenas dados técnicos, ela registrava a essência de todos os que atravessaram aquele céu. Memórias, dor, desespero e agora eu fazia parte daquela narrativa macabra. O avião não era apenas um veículo, era um mausoléu flutuante, carregando almas e segredos que jamais deveriam ser revelados, e eu, involuntariamente, estava prestes a descobrir tudo o que ele tinha a me mostrar.
Eu estava em um voo doméstico, aparentemente rotineiro, mas algo dentro de mim não estava tranquilo desde o momento em que passei pela segurança do aeroporto. O avião parecia menor do que deveria, e a sensação de claustrofobia foi crescendo à medida que a aeronave se preparava para decolar. Sentei-me na janela, tentando me distrair olhando as luzes da pista, mas rapidamente percebi que algo estava errado. O reflexo no vidro não era exatamente o meu. Havia uma sombra que se movia independentemente do meu corpo, acompanhando cada gesto meu com uma precisão quase humana, mas ao mesmo tempo distorcida, como se fosse um espectro projetando-se de alguma dimensão desconhecida. Durante a decolagem, senti um frio intenso, mesmo com o ar-condicionado funcionando normalmente. O avião tremia de maneira irregular, e o som dos motores parecia ter ganhado uma tonalidade grave, profunda, quase como um sussurro ameaçador que preenchia toda a cabine. Comecei a ouvir murmúrios, indistintos no começo, mas cada vez mais claros, formando palavras que pareciam emergir diretamente da caixa preta. Eram relatos de passageiros de outros voos, vozes cheias de pânico, confusão e terror. E o pior, elas mencionavam meu nome, meu rosto, minhas memórias, como se a caixa preta fosse capaz de extrair a minha própria vida e registrá-la para alguma entidade desconhecida. Olhei em volta, tentando encontrar explicações racionais, mas os passageiros estavam imóveis, alguns com os olhos arregalados e vidrados, outros sorrindo de forma estranhamente vazia, e ninguém parecia perceber a presença daquela sombra atrás de mim, observando cada movimento. Meu coração acelerou e senti que cada batida ecoava dentro de mim, amplificada pelo ruído mecânico da aeronave. As luzes da cabine começaram a piscar, alternando entre cores frias e vermelhas, criando um efeito hipnótico que me deixou quase incapaz de me mover. Foi quando percebi que a sombra começava a se aproximar, cada vez mais nítida, como se estivesse sendo projetada por alguma força invisível dentro do avião. Cada gesto meu era antecipado por ela. Cada respiração parecia gerar uma reação imediata, e eu me vi incapaz de gritar ou de me levantar. Foi nesse momento que compreendi que não se tratava apenas de uma manifestação visual. A sombra possuía intenção, consciência própria, como se estivesse vinculada à própria caixa preta, que registrava mais do que simples dados técnicos. Uma sensação de desespero absoluto tomou conta de mim quando ouvi um clique metálico vindo do fundo da cabine, seguido de um murmúrio que disse claramente: "Você também vai ser registrado." O frio se intensificou e percebi que cada assento, cada corredor, cada passageiro estava impregnado de memórias gravadas, gritos sufocados e segredos enterrados que a aeronave carregava há anos. Tudo parecia estar vivo, pulsando com energia negativa. Eu estava preso no meio dessa narrativa macabra, sem possibilidade de escapar. Olhei para o teto, esperando algum tipo de intervenção ou explicação, mas apenas vi sombras ondulando, projetadas como se o próprio avião respirasse, carregando consigo o peso de todos os que já haviam cruzado o céu em suas asas. Então, senti um toque frio em meu ombro, leve, mas penetrante, que parecia atravessar a pele e chegar direto aos ossos. A sombra estava ali, olhando fixamente para mim, e no mesmo instante, percebi que a caixa preta havia gravado cada instante da minha vida desde que entrei naquele avião, armazenando memórias que eu jamais imaginei compartilhar. O desespero foi total, mas não havia grito que pudesse escapar, nenhuma mão amiga, nenhum passageiro para me socorrer. O avião continuava a voar, indiferente ao horror que carregava em seu interior. Eu fui forçado a enfrentar a realidade, aqueles sussurros, aquela sombra, aquela caixa preta. Não eram apenas registros, eram juízes, condenando cada pensamento, cada medo, cada fragmento da minha existência para sempre. Tudo começou de maneira silenciosa, quase imperceptível, mas carregava consigo uma intensidade que se revelaria aos poucos. Eu havia embarcado em um voo noturno, solitário, e logo ao sentar-me percebi que algo estava errado com a cabine. O ar parecia pesado, carregado de um cheiro metálico quase imperceptível.
como se o avião tivesse absorvido décadas de medos, tragédias e segredos. Enquanto o piloto realizava os procedimentos de decolagem, um tremor estranho percorreu a fuselagem, suficiente para fazer meu coração acelerar. Foi nesse momento que notei a caixa preta, discretamente posicionada à frente da cabine, piscando uma luz fraca e intermitente. Não era uma luz comum. Havia algo nela que parecia vivo, pulsando de maneira quase rítmica, como se respirasse. Quando o avião começou a subir, percebi que os passageiros estavam imóveis, alguns com expressões de leve pânico, outros com um olhar vazio, como se estivessem hipnotizados. Um frio intenso tomou conta da cabine. Meu corpo começou a tremer involuntariamente. O zumbido dos motores se misturava a um sussurro baixo, vindo de lugar nenhum, mas impossível de ignorar. Era como se a própria aeronave estivesse falando comigo, compartilhando segredos de voos passados, de passageiros que jamais deveriam ter sido lembrados, mas que a caixa preta havia registrado com precisão aterradora. De repente, a luz da caixa preta se intensificou, projetando sombras longas e distorcidas pelos corredores. Eu vi reflexos de rostos conhecidos e desconhecidos, todos gritando silenciosamente, pedindo ajuda, clamando por atenção. Cada vez que tentava desviar o olhar, novos rostos apareciam, como se a própria memória do avião estivesse se manifestando diante de mim. Um passageiro próximo sussurrou meu nome e percebi que não havia ninguém ali, pelo menos ninguém fisicamente presente. O pânico tomou conta de mim, mas não havia movimento que eu pudesse realizar, nem voz que pudesse ecoar. Cada gesto parecia controlado, cada pensamento antecipado, e a sensação de ser observado intensificou-se. A caixa preta emitia pequenos estalos, quase imperceptíveis, mas suficientes para criar uma cadência que tornava cada segundo insuportavelmente tenso. Então, senti algo roçar meu ombro, uma presença fria, sólida, que parecia atravessar a carne e chegar aos ossos. Era como se a caixa preta tivesse projetado não apenas sons, mas entidades, manifestações de todas as tragédias registradas nos voos anteriores. A cabine inteira parecia viva, pulsando com energia negativa. Eu era o centro dessa narrativa macabra. O piloto, de forma inexplicável, mantinha os olhos fixos à frente, indiferente a tudo que ocorria ao seu redor, como se estivesse ciente de um segredo que eu jamais poderia compreender. Cada segundo prolongava o horror, cada barulho mecânico se transformava em um grito contido, e eu percebi que não havia retorno. A caixa preta não registrava apenas dados técnicos, ela registrava a essência de cada pessoa, cada medo, cada fragmento da vida daqueles que estavam ali, e agora, inevitavelmente, também a minha. O avião continuava a voar, mas a sensação era de que estávamos atravessando não apenas o espaço, mas camadas de memórias, dor e sofrimento acumulados durante décadas de voos. Eu sentia os gritos ecoarem dentro da minha própria mente, cada sombra se aproximando com a intenção clara de consumir minha sanidade, e percebi que o que eu considerava rotina jamais existiu. A caixa preta não era apenas o objeto, era um portal para horrores que ninguém deveria testemunhar, e eu estava preso, sozinho, em meio à lembrança viva de todas as tragédias gravadas naquele avião. Cada instante parecia prolongar-se infinitamente, e eu não podia mais distinguir entre realidade e pesadelo, vida e registro. Eu era apenas mais um fragmento dentro da narrativa imortalizada pela caixa preta, destinado a testemunhar e a sentir, eternamente, o que jamais deveria ter sido revelado. Tudo começou de forma silenciosa, quase imperceptível, mas rapidamente se transformou em um pesadelo que eu jamais poderia imaginar. Eu havia embarcado em um voo internacional noturno, e o ambiente dentro da aeronave parecia estranho desde o primeiro instante. O corredor estava mais longo do que o normal, os assentos pareciam distorcidos e o cheiro metálico no ar tinha uma intensidade quase palpável. Assim que sentei, percebi que os outros passageiros não pareciam humanos completamente. Seus movimentos eram mecânicos, seus olhares vagos e seus corpos rígidos como manequins, mas com uma presença inquietante que
que dava a impressão de que cada um deles carregava memórias profundas de dor e medo. Ao observar a cabine, notei que a caixa preta, normalmente discreta, emitia uma luz pulsante, fraca, mas que parecia sincronizada com os batimentos do meu coração. Um frio intenso começou a percorrer minha espinha, e o barulho dos motores, ao invés de me confortar, soava como um lamento sutil, ecoando as tragédias que aquela aeronave já testemunhara. Durante a decolagem, ouvi sussurros vindos de cada canto do avião, murmurando histórias de acidentes, desespero e mortes que a tripulação jamais registraria em relatórios oficiais. Os sussurros mencionavam nomes de passageiros desaparecidos, datas e voos que nunca deveriam ser lembrados, mas que a caixa preta insistia em revelar. Tentei me mover, tentar compreender, mas meu corpo parecia pesado, como se estivesse sendo sugado pelo próprio assento, incapaz de reagir. Uma sombra começou a se formar atrás de mim, quase imperceptível no começo, mas tomando forma rapidamente, projetando-se nas paredes da cabine de forma distorcida, como se fosse uma memória viva de passageiros que não sobreviveram. Cada vez que piscava, via cenas diferentes, passageiros gritando em silêncio, rostos cobertos de sangue, mãos estendidas implorando por ajuda, e cada um desses fragmentos parecia extraído diretamente da caixa preta. O ar tornou-se gelado, e senti como se mãos invisíveis tocassem meu corpo, explorando cada fraqueza, cada medo. O piloto permanecia sereno, indiferente à presença do terror que se manifestava, como se estivesse habituado àquilo ou fosse parte do próprio mecanismo de horror da aeronave. Em um instante, percebi que os murmúrios se transformaram em gritos audíveis, e cada assento, cada passageiro, cada corredor começou a projetar uma aura de desespero que se infiltrava na minha mente, confundindo realidade e alucinação. A caixa preta não apenas registrava eventos, ela criava, manipulava, transformava memórias em manifestações físicas dentro do avião. Eu percebi que não havia escapatória. A aeronave inteira estava viva, carregando décadas de tragédias, e agora me incluía nesse ciclo interminável de horror. Uma sensação de sufocamento tomou conta de mim quando a sombra se aproximou, mostrando detalhes de voos anteriores, acidentes e mortes que eu jamais poderia ter imaginado. Cada segundo prolongava-se, e a percepção do tempo se distorcia. Eu estava perdido, mergulhado em um pesadelo que se tornava cada vez mais real. A caixa preta pulsava com energia negativa, e meu nome, meus medos e meus pensamentos eram registrados, transformando-se em parte do próprio tecido daquela aeronave amaldiçoada. Senti minha mente se fragmentar, incapaz de distinguir entre vida e memória, entre sobrevivência e condenação. Eu não era mais apenas um passageiro, eu era parte de uma narrativa viva de horror, eternamente entrelaçado com os segredos que a caixa preta do avião jamais permitiria que fossem esquecidos. Tudo começou de maneira ainda mais aterrorizante do que os anteriores, e eu não poderia prever a intensidade do que estava prestes a acontecer. Tudo começou quando embarquei em um voo que, à primeira vista, parecia totalmente comum, mas havia algo no ambiente que me deixava inquieto. O cheiro do avião era diferente, um odor metálico misturado com algo indefinível, quase orgânico, e o corredor parecia mais estreito do que deveria, como se a própria cabine estivesse se fechando lentamente ao meu redor. Sentei-me em meu assento, tentando ignorar a sensação de que estava sendo observado, mas não demorou para perceber que os passageiros ao meu redor tinham comportamentos estranhos, olhares fixos, imóveis, e sorrisos curtos e forçados, sem nunca piscar. Durante a decolagem, o som dos motores parecia se misturar a sussurros que vinham de todos os lados, impossíveis de localizar. Um arrepio percorreu minha espinha, e percebi que a luz da caixa preta, normalmente discreta, piscava de forma irregular, projetando sombras pelas paredes e pelo teto da cabine que não correspondiam a nenhum objeto físico. Conforme o avião ganhava altitude, os murmúrios se tornavam mais audíveis e detalhados, narrando tragédias de voos passados, acidentes, passageiros desaparecidos e segredos que deveriam permanecer enterrados. Cada palavra era um golpe de terror psicológico,
como se eu estivesse sendo submetido a uma tortura mental, obrigado a ouvir lembranças de mortes que eu nunca presenciei, mas que agora sentia como se fossem minhas. Senti uma presença se aproximar lentamente, gelada, tocando meu ombro, meu braço, enquanto minha visão começava a se distorcer. Cada sombra que surgia parecia ter vida própria, repetindo movimentos de passageiros que já haviam morrido em acidentes anteriores, e o avião inteiro parecia pulsar com uma energia sombria, carregando consigo todas as memórias de voos passados. Tentei gritar, mas minha voz não saía, e ao olhar para os outros passageiros, percebi que eles não apenas ignoravam o que acontecia, como se fossem parte de uma coreografia macabra, controlada por alguma força invisível ligada à caixa preta. A cada segundo, imagens de tragédias passadas surgiam diante dos meus olhos, projetadas na cabine, envolvendo-me completamente. Vi passageiros mortos sentados em seus lugares, vozes implorando por ajuda, rostos desfigurados pela dor e pelo medo, e percebi que essas memórias não eram apenas projeções. Estavam vivas, interagindo com meu corpo e minha mente, tentando me arrastar para dentro da própria caixa preta. Meu coração disparou quando ouvi um sussurro direto no meu ouvido, narrando eventos de um voo que eu sequer havia participado, mas que agora parecia estar acontecendo ali, diante de mim. A pressão em meu peito aumentava, e o frio se intensificava, atravessando minha pele e se infiltrando nos ossos. Cada tentativa de me mover era frustrada, como se meu corpo tivesse se fundido à aeronave, preso para testemunhar o que estava acontecendo. Percebi então que não havia acidente comum, nem falha mecânica. Tudo ali era deliberado, como se a própria caixa preta tivesse consciência, coletando e manipulando memórias, transformando o avião em um arquivo vivo de terror. Senti minha sanidade começar a ceder, enquanto o avião continuava a voar, carregando-me com ele através de lembranças de desastres, tragédias e horrores acumulados. As sombras se aproximaram, quase tocando meu rosto. Pela primeira vez percebi que meu nome e minhas memórias mais íntimas estavam sendo gravados, como se eu estivesse sendo adicionado à lista interminável de vítimas registradas pela caixa preta. Cada segundo era um inferno psicológico, cada barulho mecânico, cada piscar das luzes, cada movimento da cabine era amplificado pelo terror que se espalhava pela aeronave. Eu não era mais um passageiro comum. Eu havia me tornado parte da própria caixa preta, eternamente preso a um ciclo de lembranças horríveis, gritos sufocados e segredos que jamais deveriam ser revelados, destinado a sentir, ouvir e reviver horrores que atravessavam décadas de voos e tragédias no céu. De maneira ainda mais insidiosa e perturbadora, e desde o momento em que embarquei naquele voo, percebi que não seria uma viagem comum. A cabine estava silenciosa demais, e o ar parecia pesado, como se fosse possível sentir cada memória contida nas paredes do avião. Sentei-me e tentei me concentrar na janela, observando as luzes do aeroporto se afastando lentamente, mas foi impossível ignorar a sensação de que algo ou alguém me observava constantemente. Ao decolar, percebi que os passageiros não estavam simplesmente sentados. Eles pareciam imersos em uma consciência coletiva, imóveis e apáticos, mas com uma energia sombria que pulsava ao redor deles, como se estivessem conectados a algo maior e mais antigo do que qualquer voo humano. A caixa preta, visível à frente da cabine, começou a emitir uma luz fraca, quase hipnótica, e senti que cada pulsação reverberava dentro do meu peito, sincronizando-se com meus batimentos cardíacos, tornando minha percepção mais sensível ao que acontecia ao meu redor. Sussurros começaram a surgir de todos os cantos, primeiro indistintos, depois claros, narrando memórias de passageiros que desapareceram em acidentes passados, detalhando medos, gritos e segredos que jamais deveriam ter sido revelados. A sensação de claustrofobia aumentava a cada segundo, e senti minhas mãos congelarem nos braços do assento, incapaz de me mover ou de respirar livremente. Uma sombra começou a se projetar atrás de mim, longa e distorcida, refletindo não apenas minha imagem, mas fragmentos de outras pessoas, passageiros que não sobreviveram, cujas memórias pareciam se fundir com a minha própria consciência.
Cada vez que piscava, novas cenas surgiam, voos despedaçados, rostos desesperados, corpos estendidos nos corredores e gritos mudos que ecoavam em minha mente, como se a caixa preta tivesse o poder de transmitir não apenas sons, mas experiências físicas e emocionais. Tentei olhar para o piloto, mas ele mantinha os olhos fixos à frente, indiferente à presença do terror que se manifestava, como se estivesse habituado ou fosse cúmplice daquilo. O frio percorreu minha espinha e meu corpo começou a tremer, enquanto sentia mãos invisíveis roçando meus ombros e braços, explorando cada fragmento de medo que existia dentro de mim. O avião inteiro parecia estar vivo, respirando e pulsando com histórias de tragédias antigas, e a caixa preta não apenas registrava, mas amplificava essas memórias, transformando a aeronave em um arquivo ativo de horror. Cada segundo prolongava a sensação de desespero. Eu era arrastado mentalmente para acidentes passados, revivendo cada detalhe, cada grito, cada lágrima que havia sido capturada e preservada. Então, percebi que meus próprios pensamentos, medos e lembranças estavam sendo absorvidos, adicionados à imensa rede de registros da caixa preta. Eu não era apenas um passageiro, mas uma nova vítima daquilo que o avião carregava, destinado a sentir, reviver e testemunhar horrores de outras vidas enquanto permanecia vivo. O sussurro final, claro e ameaçador, veio de dentro da caixa preta, pronunciando meu nome e afirmando que minha essência agora faria parte daquele ciclo interminável de sofrimento e terror. Cada movimento da cabine, cada luz piscando, cada som do motor tornava-se mais intenso, mais perturbador, e a realidade começou a se distorcer. Eu não podia mais distinguir o que era passado, presente ou ilusão. O avião continuava a voar, mas a sensação era de que atravessávamos não apenas o espaço físico, mas camadas de desespero e sofrimento acumulados por décadas, e minha mente se tornou um espelho de todas as tragédias registradas, preso para sempre à narrativa macabra da caixa preta. Começou de uma forma ainda mais silenciosa e insidiosa do que os anteriores, e eu só percebi o perigo quando já era tarde demais. Entrei no avião esperando mais um voo comum, mas a sensação estranha começou assim que meus pés tocaram o corredor. O ar estava pesado, impregnado de um cheiro metálico e indefinível, como se o próprio avião carregasse a memória de tragédias passadas. Sentei-me e percebi que os outros passageiros não se comportavam de maneira normal. Alguns olhavam fixos para frente, imóveis, enquanto outros mantinham sorrisos distorcidos e não piscavam. O avião decolou, e cada vibração da aeronave parecia ecoar como um grito sufocado, aumentando o frio que percorria minha espinha. A caixa preta, localizada discretamente na cabine, começou a emitir flashes de luz intermitentes, fracos, mas que pareciam pulsar em sintonia com meus batimentos cardíacos, criando uma sensação de hipnose. Sussurros começaram a surgir, primeiro indistintos, depois claros, revelando memórias de passageiros de voos anteriores, acidentes e desaparecimentos inexplicáveis. Cada palavra que ecoava parecia me envolver, trazendo à tona medos profundos que eu nunca havia compartilhado. Uma sombra começou a se projetar atrás de mim, movendo-se de forma independente e distorcida, refletindo não apenas minha imagem, mas fragmentos de outras vidas perdidas nos céus. Cada piscada revelava novas cenas de tragédias, passageiros gritando em silêncio, rostos desfigurados pelo desespero e memórias que a caixa preta havia armazenado ao longo de décadas. Minha percepção de tempo começou a se distorcer e senti meu corpo sendo sugado para dentro da própria narrativa do avião, incapaz de me mover ou gritar. O piloto, estranhamente calmo, continuava a conduzir o avião como se nada estivesse acontecendo, indiferente à presença do terror que se manifestava ao redor. Meu coração disparava, e o frio que percorria meu corpo aumentava à medida que mãos invisíveis pareciam tocar meus ombros, explorando cada medo, cada fraqueza, enquanto o avião pulsava com energia negativa. A caixa preta não apenas registrava dados técnicos, mas absorvia pensamentos, memórias e medos,
transformando o avião em um arquivo vivo de horrores. Cada segundo prolongava a sensação de desespero. Eu viavo mentalmente por acidentes passados, revivendo cada detalhe, cada grito, cada lágrima capturada e preservada. Percebi que minhas próprias lembranças e segredos estavam sendo incorporados à caixa preta, que minha mente agora fazia parte de um ciclo interminável de terror. O avião continuava a voar, mas a sensação era de atravessar camadas de desespero e sofrimento acumuladas por décadas. Meu corpo e minha mente estavam entrelaçados à narrativa macabra do avião. Eu não podia mais distinguir entre realidade, memória ou ilusão. O último sussurro, vindo da caixa preta, pronunciou meu nome com uma clareza perturbadora, afirmando que eu agora era mais um registro vivo daquela aeronave amaldiçoada. Cada movimento, cada luz piscando, cada som do motor aumentava o horror, e percebi que minha existência havia se tornado parte eterna da história sombria gravada naquele avião. Assim que entrei no avião, senti algo estranho. O ar estava pesado, carregado de uma energia indefinível, e o cheiro metálico misturado com um odor estranho e antigo parecia impregnar cada centímetro da cabine. Sentei-me e percebi que os outros passageiros estavam estranhamente imóveis, alguns com os olhos vidrados, outros com sorrisos forçados, e todos pareciam pertencer a uma realidade diferente, desconectada do tempo e do espaço que eu conhecia. Ao decolar, o avião tremeu de maneira irregular, e os sons dos motores se misturaram a sussurros quase inaudíveis, que pareciam vir de dentro das paredes, narrando tragédias de voos passados, acidentes e passageiros desaparecidos. Cada palavra reverberava dentro da minha mente, provocando arrepios e um medo que crescia a cada instante. A caixa preta, visível à frente da cabine, começou a emitir uma luz fraca e pulsante, como se respirasse, sincronizada com meus batimentos cardíacos. A sensação de claustrofobia aumentava a cada segundo, e percebi que meu corpo parecia pesado, paralisado, incapaz de reagir. Então, uma sombra surgiu atrás de mim, distorcendo minha própria imagem e projetando rostos de passageiros que jamais deveriam ser lembrados, vítimas de acidentes antigos. Cada piscada revelava novas cenas de horror, passageiros gritando silenciosamente, corpos estendidos nos corredores, mãos estendidas implorando por ajuda. O avião inteiro parecia estar vivo, respirando e pulsando com memórias de desespero acumuladas por décadas. Tentei me mover, mas meu corpo estava preso, incapaz de escapar da narrativa que se desenrolava ao meu redor. A caixa preta não apenas registrava acontecimentos, mas projetava memórias, transformando a aeronave em um espaço de terror ativo. Meu nome começou a ser pronunciado pelos sussurros, e percebi que minhas próprias memórias e medos estavam sendo absorvidos, adicionados ao ciclo interminável de horror. Cada segundo prolongava a sensação de desespero. Eu revivia acidentes passados, sentia gritos sufocados e lágrimas que nunca deveriam ter sido testemunhadas. O frio percorria meus ossos, mãos invisíveis roçavam meu corpo, explorando cada fragmento de medo. O piloto mantinha-se imóvel, sereno, conduzindo o avião como se nada estivesse acontecendo, indiferente à manifestação sobrenatural que se desenrolava. A cabine inteira pulsava com energia negativa, e eu estava no centro de tudo, preso para sempre à narrativa da caixa preta. O último instante trouxe um sussurro claro, direto e perturbador. Meu nome foi pronunciado com autoridade, confirmando que minha essência agora fazia parte daquele arquivo vivo de horrores e que eu jamais poderia escapar daquilo. Cada luz, cada ruído mecânico, cada sombra se transformou em uma lembrança que eu não poderia ignorar, fundindo minha existência à história sombria do avião, destinada a reviver eternamente o terror registrado na caixa preta. Tudo começou de maneira silenciosa, quase despercebida, mas rapidamente revelou-se um pesadelo vivo que eu jamais poderia imaginar. Assim que embarquei no avião, percebi que havia algo de errado. O ar estava denso, pesado, impregnado de um cheiro metálico antigo, como se a própria aeronave
tivesse absorvido memórias de tragédias passadas. Sentei-me e notei que os passageiros ao meu redor não pareciam normais. Seus movimentos eram mecânicos, seus olhos vidrados, e cada um parecia imerso em uma consciência própria, mas ao mesmo tempo conectados a algo invisível que eu não podia compreender. Durante a decolagem, o avião tremia de maneira irregular e o som dos motores, em vez de confortar, soava como lamentos distantes. A caixa preta, localizada discretamente à frente da cabine, começou a emitir uma luz pulsante, quase hipnótica, sincronizando-se com meus batimentos cardíacos e intensificando a sensação de ansiedade e desespero. Sussurros surgiram de todos os cantos, inicialmente indistintos, depois claros, narrando tragédias de voos passados, acidentes e desaparecimentos, detalhando gritos, desespero e segredos que jamais deveriam ter sido revelados. Cada palavra reverberava em minha mente, ativando medos que eu nem sabia que existiam. Uma sombra começou a se formar atrás de mim, distorcendo minha própria imagem e projetando fragmentos de outras vidas perdidas nos céus, criando reflexos de passageiros que haviam morrido em acidentes antigos. Cada piscar de olhos revelava novas cenas de horror, rostos desfigurados, mãos estendidas implorando por ajuda, passageiros gritando em silêncio, e memórias capturadas pela caixa preta se tornando tangíveis, quase físicas, dentro da cabine. Meu corpo começou a tremer, incapaz de se mover, e cada tentativa de reagir era frustrada, como se estivesse preso à narrativa do avião, sem escapatória. O piloto mantinha-se calmo, olhando fixamente à frente, indiferente à manifestação sobrenatural que consumia a cabine. O frio intenso percorreu meu corpo, mãos invisíveis roçavam meus ombros, explorando cada medo, cada fragmento de minha sanidade. A caixa preta não apenas registrava, mas projetava memórias, manipulando a realidade ao redor, transformando a aeronave em um arquivo vivo de horrores acumulados ao longo de décadas. Senti que minhas próprias memórias, meus segredos e medos estavam sendo absorvidos, adicionados à narrativa interminável, tornando-me parte de um ciclo de terror que nunca terminaria. Cada segundo prolongava a sensação de desespero, fazendo-me reviver acidentes, gritos sufocados, lágrimas e desespero que haviam sido registrados ao longo dos anos. As luzes da cabine piscavam, o som dos motores amplificava a cada instante de tensão, e meu corpo e mente estavam entrelaçados à narrativa macabra que a caixa preta perpetuava. O último sussurro, claro e aterrorizante, pronunciou meu nome, confirmando que eu agora era parte daquele arquivo de horrores, preso eternamente a reviver memórias de tragédias e segredos gravados no avião. Cada movimento, cada sombra, cada som mecânico reforçava a certeza de que minha existência havia se fundido à história sombria do voo, tornando-me um registro vivo do terror contido na caixa preta. Começou de maneira quase imperceptível, mas rapidamente se transformou em uma experiência aterradora que eu jamais poderia esquecer. Entrei no avião esperando uma viagem comum, mas a sensação de desconforto começou no instante em que pisei na cabine. O ar estava denso, carregado de um cheiro metálico indefinido. O corredor parecia mais longo do que deveria, como se estivesse se estendendo infinitamente à minha frente. Sentei-me em meu assento, tentando controlar a ansiedade crescente, mas percebi que os outros passageiros estavam estranhos, imóveis, com olhares vazios e sorrisos contidos, como se estivessem presos entre a vida e a morte, conscientes de algo que eu ainda não podia compreender. Ao decolar, o avião tremeu de maneira irregular e o som dos motores, que normalmente acalma, parecia amplificar um lamento silencioso que ecoava por toda a cabine. A caixa preta, situada discretamente à frente, começou a emitir flashes de luz fraca, pulsando de maneira hipnótica, sincronizada com meus batimentos cardíacos, fazendo-me sentir que estava preso em um ritmo imposto por algo sobrenatural. Logo os sussurros começaram, inicialmente indistintos, mas que aos poucos ganharam clareza, narrando tragédias de voos passados, acidentes, desaparecimentos inexplicáveis e memórias de passageiros que jamais deveriam ser lembradas. Cada palavra provocava arrepios e uma sensação de pavor profundo,
penetrando minha mente e despertando medos que eu nunca havia sentido antes. Uma sombra começou a se projetar atrás de mim, distorcendo minha própria imagem e refletindo rostos de passageiros mortos ou desaparecidos, que agora pareciam ganhar vida na cabine. Cada piscada revelava novas cenas de horror, gritos silenciosos, mãos estendidas implorando por socorro, corpos estendidos nos corredores e memórias armazenadas pela caixa preta que se tornavam tangíveis, quase físicas. Meu corpo começou a tremer involuntariamente, paralisado pelo medo, enquanto cada tentativa de gritar ou me mover era impossível, como se estivesse ligado à própria narrativa macabra do avião. O piloto permanecia imperturbável, conduzindo a aeronave com uma serenidade quase perturbadora, indiferente a tudo o que acontecia ao redor, como se fosse cúmplice silencioso daquele terror. O frio aumentava a cada instante, mãos invisíveis roçavam meus ombros, explorando cada fraqueza e medo interno. A caixa preta não apenas registrava dados técnicos, mas absorvia pensamentos, memórias e fragmentos da minha vida, transformando o avião em um espaço vivo de horror, um arquivo ativo de tragédias acumuladas ao longo de décadas. Eu percebi que minhas lembranças, meus segredos e meus medos estavam sendo incorporados à narrativa eterna da caixa preta, tornando-me parte de um ciclo interminável de desespero e terror. Cada segundo prolongava o horror, e eu revivia acidentes passados, gritos sufocados, lágrimas e desespero que se fundiam à minha própria existência. Luzes piscando, sons mecânicos amplificados e sombras distorcidas reforçavam a sensação de que eu não era mais apenas um passageiro. Eu havia me tornado um registro vivo, preso para sempre à narrativa macabra e sobrenatural contida na caixa preta do avião, destinado a sentir, reviver e testemunhar horrores que atravessavam décadas de voos e tragédias. Começou de forma silenciosa, quase imperceptível, mas com uma intensidade crescente que logo se transformou em um pesadelo que eu jamais poderia esquecer. Entrei no avião esperando um voo normal, mas assim que passei pelo corredor, percebi algo estranho. A atmosfera estava densa, pesada, carregada de um cheiro metálico misturado a um aroma indefinido e antigo, como se o próprio avião tivesse absorvido memórias de tragédias passadas. Sentei-me e notei que os outros passageiros não se comportavam como humanos comuns. Seus movimentos eram mecânicos, seus olhares vidrados e suas expressões vazias, como se estivessem conectados a uma consciência coletiva que eu não conseguia compreender. Ao decolar, o avião tremeu de forma irregular, e o som dos motores, normalmente reconfortante, parecia amplificar lamentos e murmúrios distantes. A caixa preta, situada discretamente à frente, começou a emitir uma luz pulsante, sincronizada com os meus batimentos cardíacos, e senti como se estivesse sendo hipnotizado por aquele ritmo. Sussurros surgiram de todos os cantos da cabine, inicialmente indistintos, depois claros, narrando acidentes de voos passados, desaparecimentos inexplicáveis, gritos sufocados e segredos que jamais deveriam ser revelados. Cada palavra reverberava dentro de minha mente, trazendo à tona medos que eu jamais havia experimentado. Uma sombra começou a se projetar atrás de mim, distorcendo minha própria imagem e refletindo rostos de passageiros mortos ou desaparecidos, que agora pareciam ganhar vida dentro da cabine. Cada piscada de olhos revelava novas cenas de horror, passageiros gritando em silêncio, mãos estendidas implorando por socorro, corpos estendidos nos corredores e memórias que a caixa preta havia armazenado ao longo de décadas se tornando tangíveis, quase físicas. Meu corpo começou a tremer involuntariamente, incapaz de se mover, e cada tentativa de gritar ou reagir era inútil, como se estivesse preso à própria narrativa do avião. O piloto permanecia imóvel, sereno, conduzindo a aeronave com uma calma perturbadora, como se estivesse habituado àquilo ou fosse cúmplice silencioso do terror. O frio percorria meus ossos, mãos invisíveis roçavam meus ombros, explorando cada medo e fragilidade, enquanto o avião inteiro pulsava com energia negativa, carregando todas as tragédias e horrores acumulados em sua trajetória. A caixa preta não apenas registrava acontecimentos, mas absorvia pensamentos, memórias e emoções,
transformando o avião em um arquivo vivo de terror. Percebi que minhas próprias lembranças e segredos estavam sendo incorporados à narrativa da caixa preta, tornando-me parte de um ciclo interminável de horror. Cada segundo prolongava a sensação de desespero, fazendo-me reviver acidentes, gritos sufocados, lágrimas e angústia que haviam sido capturados ao longo dos anos. Luzes piscando, sons mecânicos amplificados e sombras distorcidas reforçavam a certeza de que eu não era mais apenas um passageiro. Eu havia me tornado um registro vivo da caixa preta, eternamente preso à narrativa macabra e sobrenatural daquele avião, destinado a reviver horrores e segredos que atravessavam décadas de voos e tragédias. Começou em uma noite fria, com nuvens densas cobrindo completamente o céu, e eu já sentia um pressentimento sombrio ao me aproximar do aeroporto. Não era a primeira vez que viajava, mas algo naquele voo parecia diferente, como se cada passo que eu desse em direção ao avião estivesse me levando para dentro de um pesadelo cuidadosamente arquitetado. Assim que entrei na cabine, a atmosfera mudou. O ar parecia mais denso, carregado de um odor metálico antigo, misturado com algo indefinível, quase orgânico, como se o próprio avião estivesse impregnado das memórias de desastres passados. Sentei-me e notei os passageiros ao redor, imóveis, com olhares vazios e sorrisos forçados, como se estivessem conectados a uma consciência maior que eu ainda não podia compreender. A luz fraca da cabine parecia pulsar em sincronia com meu coração, enquanto o avião se preparava para decolar. No instante em que os motores começaram a rugir, um tremor percorreu a fuselagem e os sussurros começaram. Inicialmente eram indistintos, murmúrios de vozes humanas que pareciam emergir das paredes e do próprio ar, mas logo se transformaram em narrativas claras de acidentes, desaparecimentos e tragédias de voos anteriores. Cada palavra penetrava minha mente, despertando medos profundos e ancestrais, como se eu estivesse sendo avaliado por alguma entidade invisível que habitava o avião. Uma sombra começou a se formar atrás de mim, distorcendo minha própria imagem e projetando cenas de passageiros mortos ou desaparecidos, cujas memórias agora se manifestavam fisicamente dentro da cabine. Cada piscada de olhos revelava novos horrores, mãos estendidas pedindo socorro, rostos contorcidos pelo medo, passageiros gritando silenciosamente, e memórias armazenadas pela caixa preta que pareciam querer se alimentar de minha própria essência. Meu corpo começou a tremer, paralisado, enquanto cada tentativa de gritar ou me mover era inútil. O piloto, sereno, olhava fixo à frente, alheio à manifestação sobrenatural que tomava conta da cabine, como se estivesse habituado ou fosse cúmplice silencioso do terror que se desenrolava. O frio percorria meus ossos e mãos invisíveis pareciam explorar cada fraqueza, cada fragmento de medo e ansiedade, enquanto a cabine inteira pulsava com energia negativa, carregando todas as memórias de sofrimento acumuladas ao longo de décadas de voos. A caixa preta não apenas registrava acontecimentos técnicos, mas absorvia pensamentos, memórias e emoções, transformando o avião em um arquivo vivo de horrores. Cada segundo prolongava a sensação de desespero, e eu percebia que minhas próprias lembranças e medos estavam sendo incorporados à narrativa da caixa preta, tornando-me parte de um ciclo interminável de terror. Luzes piscando, sons mecânicos amplificados e sombras distorcidas reforçavam a certeza de que eu não era mais apenas um passageiro, ou havia me tornado um registro vivo, eternamente preso à narrativa macabra e sobrenatural daquele avião. A cada instante, novos horrores surgiam, mais intensos e detalhados, como se a própria aeronave estivesse viva, manipulando minha percepção, minha mente e minhas emoções. O avião continuava a voar, atravessando camadas de desespero e sofrimento, enquanto eu era forçado a reviver acidentes, gritos sufocados, lágrimas e segredos que haviam sido capturados ao longo de décadas. Cada movimento da cabine, cada sombra projetada, cada som mecânico se tornava uma extensão do terror que a caixa preta perpetuava. E, finalmente, percebi que não havia saída. Minha mente e meu corpo haviam se fundido à narrativa sobrenatural do avião, e eu agora era parte de um arquivo eterno de horrores,
condenado a reviver para sempre os eventos mais sombrios, trágicos e assustadores já registrados em qualquer voo. Começou de forma aparentemente comum, mas rapidamente se transformou em uma experiência que desafiava toda lógica e percepção. Entrei no avião esperando apenas mais um voo rotineiro, mas logo percebi que algo estava errado. O ar na cabine estava mais pesado do que o normal, carregado de um cheiro metálico e úmido que parecia impregnar cada superfície. Sentei-me e notei que os outros passageiros tinham olhares estranhos, vazios, como se estivessem presentes apenas fisicamente, mas suas consciências estivessem em outro lugar, presas a memórias e acontecimentos que não pertenciam a eles. A decolagem trouxe uma sensação de desconforto crescente. Cada vibração do avião parecia reverberar diretamente em minha mente, amplificando meu nervosismo. Logo, a caixa preta começou a emitir uma luz fraca, mas intensa o suficiente para projetar sombras longas e distorcidas pelos corredores e assentos. À medida que o avião ganhava altitude, comecei a ouvir sussurros, no início indistintos, depois claros, contando histórias de passageiros que desapareceram misteriosamente, acidentes inexplicáveis e gritos que jamais deveriam ser ouvidos. Cada palavra parecia tocar diretamente meus medos mais profundos, criando uma sensação de horror psicológico quase insuportável. Uma sombra começou a se formar atrás de mim, distorcendo minha própria imagem e projetando rostos de passageiros que não sobreviveram a voos anteriores, como se a própria caixa preta estivesse viva, querendo registrar meu terror pessoal. Meu corpo começou a tremer, incapaz de se mover ou de reagir, e cada tentativa de gritar era inútil, como se estivesse fisicamente ligado à narrativa sombria que se desenrolava dentro da cabine. O piloto permanecia calmo, conduzindo o avião com serenidade, indiferente à presença sobrenatural que permeava cada canto da aeronave. As luzes piscavam, o som dos motores ecoava como lamento, e a cabine parecia respirar em sincronia com o medo que se acumulava, tornando o ambiente quase sufocante. A caixa preta não apenas registrava dados técnicos, mas transformava pensamentos, memórias e medos em uma experiência física, ampliando o terror até que minha mente e meu corpo se tornassem parte do próprio voo amaldiçoado. Cada segundo prolongava o horror, e eu percebia que estava sendo incorporado à história de tragédias acumuladas ao longo de décadas. O frio intenso percorria meus ossos, mãos invisíveis roçavam meu corpo, explorando cada fragmento de vulnerabilidade, enquanto o avião parecia pulsar com energia negativa. Finalmente, os sussurros tornaram-se gritos audíveis, e o último instante trouxe uma sensação esmagadora de desespero. Meu nome foi pronunciado claramente pela caixa preta, confirmando que eu agora fazia parte daquele ciclo eterno de terror. Eu não era mais apenas um passageiro, havia me tornado um registro vivo, condenado a reviver, para sempre, horrores, tragédias e segredos gravados naquele avião. Cada sombra, cada luz piscando, cada ruído mecânico reforçava a certeza de que minha existência estava irrevogavelmente ligada à narrativa sobrenatural da caixa preta, tornando impossível distinguir entre realidade, memória ou ilusão, e garantindo que o terror continuasse por toda a eternidade. Começou de maneira aparentemente tranquila, mas logo se transformou em um pesadelo que ultrapassava qualquer voo normal. Entrei no avião e senti de imediato uma estranheza no ar, pesado, denso, com um cheiro metálico misturado a um odor antigo e indefinido, como se o próprio avião carregasse memórias de tragédias passadas. Sentei-me e observei os passageiros, imóveis, com olhares vazios e sorrisos contidos, como se estivessem presentes apenas fisicamente, mas suas consciências estivessem presas a eventos que jamais poderiam esquecer. Ao decolar, a aeronave começou a tremer de forma irregular, e o som dos motores, que normalmente acalma, parecia ecoar lamentos distantes. A caixa preta, discretamente localizada à frente, começou a emitir uma luz fraca, pulsando em sintonia com os meus batimentos cardíacos, criando uma sensação de hipnose que me deixava cada vez mais vulnerável. Logo,
Sussurros surgiram em todos os cantos da cabine, inicialmente indistintos, depois claros, narrando acidentes de voos anteriores, desaparecimentos inexplicáveis e gritos que jamais deveriam ser ouvidos. Cada palavra penetrou minha mente, despertando medos e ansiedades profundas, tornando impossível distinguir entre realidade e alucinação. Uma sombra começou a se projetar atrás de mim, distorcendo minha própria imagem e refletindo passageiros mortos ou desaparecidos, cujas memórias agora se manifestavam fisicamente. Cada piscada de olhos revelava novas cenas de horror, mãos estendidas pedindo ajuda, passageiros gritando em silêncio, rostos desfigurados pelo desespero e memórias armazenadas pela caixa preta tornando-se tangíveis, quase físicas. Meu corpo começou a tremer, incapaz de reagir, e cada tentativa de gritar ou se mover era inútil. O piloto permanecia calmo, olhando fixamente à frente, alheio ao horror que consumia a cabine. O frio percorria meus ossos, mãos invisíveis roçavam meu corpo, explorando cada fragmento de medo, enquanto a aeronave pulsava com energia negativa. A caixa preta não apenas registrava, mas projetava memórias e absorvia pensamentos, transformando o avião em um arquivo vivo de horrores. Percebi que minhas próprias lembranças e medos estavam sendo incorporados à narrativa eterna da caixa preta, tornando-me parte de um ciclo interminável de terror. Luzes piscando, sons mecânicos amplificados e sombras distorcidas reforçavam a certeza de que eu não era mais apenas um passageiro. Havia me tornado um registro vivo, eternamente preso à narrativa macabra e sobrenatural daquele avião, destinado a reviver horrores que atravessavam décadas de tragédias e segredos. Começou de forma silenciosa, mas rapidamente se tornou uma experiência aterrorizante que eu jamais poderia imaginar. Assim que entrei no avião, percebi que algo estava errado. O ar estava denso, pesado, impregnado de um cheiro metálico antigo, misturado a algo indefinível, como se a própria aeronave tivesse absorvido memórias de acidentes e tragédias passadas. Sentei-me e notei que os passageiros ao meu redor não se comportavam como humanos comuns. Alguns permaneciam imóveis, com olhos vidrados, outros exibiam sorrisos distorcidos e curtos, como se estivessem conscientes de algo que eu não podia compreender. Ao decolar, a aeronave tremeu de forma irregular e o som dos motores, em vez de acalmar, amplificava lamentos e murmúrios quase imperceptíveis. A caixa preta, visível à frente da cabine, começou a emitir uma luz pulsante, sincronizada com meus batimentos cardíacos, aumentando a sensação de hipnose e medo. Logo, sussurros surgiram de todos os cantos, inicialmente indistintos, mas logo claros, narrando tragédias de voos passados, desaparecimentos inexplicáveis e acidentes que jamais deveriam ser recordados. Cada palavra penetrou minha mente, despertando medos profundos e ancestrais, enquanto uma sombra começou a se projetar atrás de mim, distorcendo minha própria imagem e refletindo rostos de passageiros mortos ou desaparecidos, agora manifestos dentro da cabine. Cada piscada de olhos revelava novas cenas de horror, mãos estendidas pedindo socorro, rostos contorcidos pelo desespero, passageiros gritando silenciosamente, e memórias armazenadas pela caixa preta que se tornavam quase tangíveis. Meu corpo começou a tremer, incapaz de se mover ou gritar, e cada tentativa de reação era frustrada, como se estivesse preso à narrativa do avião. O piloto permanecia calmo, conduzindo a aeronave com serenidade, indiferente ao terror sobrenatural que consumia a cabine. Um frio intenso percorria meus ossos, mãos invisíveis roçavam meu corpo, explorando cada medo e fragilidade, enquanto o avião pulsava com energia negativa, carregando as memórias de sofrimento acumuladas ao longo de décadas. A caixa preta não apenas registrava acontecimentos, mas absorvia pensamentos, memórias e emoções, transformando a aeronave em um arquivo vivo de horrores. Percebi que minhas próprias lembranças e medos estavam sendo incorporados à narrativa da caixa preta, tornando-me parte de um ciclo interminável de desespero e terror. Cada segundo prolongava o horror, e eu revivia acidentes, gritos sufocados, lágrimas e segredos de passageiros passados, fundindo minha existência à história do avião. Luzes piscando,
Sons mecânicos amplificados e sombras distorcidas reforçavam a certeza de que eu não era mais apenas um passageiro. Havia me tornado um registro vivo, eternamente preso à narrativa macabra e sobrenatural da Caixa Preta, destinado a reviver horrores e tragédias que atravessavam décadas de voos.